Contexto Geral entrevista o consultor de economia e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Raul Veloso. Eu sou Raul Veloso, economista. Eu sou piauiense, depois fui para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro eu fui completar meus estudos nos Estados Unidos, onde eu fiz o doutorado em economia. Depois voltei e me mudei para Brasília, onde eu atuei durante muitos anos, exercendo funções no Ministério do Planejamento e em colaboração o tempo todo com o Ministério da Fazenda. Eu tenho atuado assim na área econômica, principalmente na área de política fiscal, que é a questão das finanças públicas, mas também atuo na área macroeconômica, tratando de variáveis como crescimento da economia, inflação, coisas desse tipo. Depois que eu saí do governo, eu participei de praticamente todos os planos de combate à inflação, que foram até o Plano Real. No Plano Real eu ajudei, mas eu já estava fora do governo. Aí eu passei a ser consultor econômico e durante todo esse período eu tenho estado fazendo palestras, fazendo trabalhos, principalmente nessas áreas que eu mencionei, política fiscal, análise macroeconômica, e mais recentemente eu tenho trabalhado e escrito livros com colegas na parte de energia elétrica e na parte de infraestrutura de transportes. Fiz também um livro com colegas sobre a Argentina, onde meu principal objetivo era mostrar para os leitores o que é que o Brasil não deve fazer, se baseando na experiência do que a Argentina fez nos últimos anos. Então, essa é basicamente a minha trajetória. Eu moro em Brasília, viajo muito, faço palestras, faço trabalhos nessas áreas que eu mencionei. Os tribunais de contas, ele tem o papel básico de fiscalizar as contas do setor público. Aí depende da esfera em que você está olhando. União, estados, municípios. O papel básico do Tribunal de Contas é fiscalizar. E fiscalizar para saber se a execução das políticas governamentais está dentro da lei. E se não estiver dentro da lei, vai haver punição para os administradores. Quer dizer, o objetivo é a conformidade da ação dos governos com o que a lei prevê. O cidadão, ele, no Brasil, infelizmente, ele participa muito pouco do processo de acompanhamento, de avaliação do que os governos fazem e também da fiscalização. Nós não temos essa tradição. O orçamento público é uma caixa preta, pouco se sabe, as pessoas participam praticamente em nada. O Congresso aprova ou não a proposta que o governo envia, altera a proposta que o governo envia. Minha sensação é que praticamente sem participação nenhuma da comunidade, das comunidades em geral. E eu sei que isso não é assim em outros países. Eu sei que na Inglaterra, por exemplo, há uma grande participação da população através de vários mecanismos que interferem, porque afinal de contas o orçamento está cuidando do dinheiro com que as pessoas contribuem através de seus impostos, e elas deviam participar mais desse processo. Já existe um esforço e existem organismos que têm trabalhado no sentido de aumentar o grau de transparência desses assuntos relacionados com as contas do governo ou dos governos. Já existe muito disso. Depois da internet isso ficou mais fácil também, porque nos próprios sítios dos órgãos você pode ter informações que ajudam os contribuintes, que são, obviamente, os que deveriam ser, pelo menos, os maiores interessados e aqueles que mais cobrassem em relação à atuação dos governos, porque é do dinheiro deles que sai a atuação do governo, essa atuação é financiada com o dinheiro das suas contribuições
através dos impostos e contribuições. Pois bem, isso começou a acontecer nos últimos anos do Brasil, mas a verdade é que tudo isso ainda é muito precário e muito incipiente. E não é porque os órgãos não queiram dar transparência, pode até não querer, mas não é só por isso, mas porque os assuntos são muito complexos e precisa de um mecanismo de tradução que facilite a população a fazer esse tipo de fiscalização, esse tipo de observação, que de fato fica muito difícil fazer. No caso do orçamento da União, por exemplo, um dos esforços que eu tenho desenvolvido é exatamente de mostrar a essência do que está lá. Como é que os gastos se distribuem em grandes itens. Não adianta mostrar lá tabelas gigantescas, volumes, livros gigantescos com informações, numa certa codificação, que as pessoas não conseguem entender. Eu acho que os governos deviam fazer isso, preparar esse trabalho de tradução de toda aquela numerologia numa forma mais simples, que as pessoas possam entender e que a partir daí elas possam discutir o que está acontecendo. Eu não sei se é porque muitas vezes não interessa muito ao governo do momento dar essa clareza maior no que está lá, mas o fato é que não adianta entupir esses portais de transparência de números se eles não aparecem de uma forma que as pessoas possam entender o que está acontecendo. No meu caso, como eu tenho estudado muito esse assunto do orçamento, é que nas minhas aparições públicas, nos artigos que eu escrevo na mídia, nas discussões que eu faço, é que muitas vezes eu procuro mostrar um pouco disso. Por exemplo, uma coisa que eu posso falar aqui, que deveria estar nesses portais todos, é que o grosso do dinheiro da União é gasto com previdência e assistência social. Isso são transferências de dinheiro que o orçamento faz para determinados contingentes de pessoas, que são os beneficiários desses programas de previdência e assistência. Mas nem os grandes números disso as pessoas sabem, as pessoas conhecem. Por exemplo, só para dar um número assim que começa a chocar, pegando os dados do ano passado, da execução do gasto da União, eu verifiquei que em 3 grandes itens, previdência, assistência e saúde, a União gastou metade do orçamento. Quer dizer, metade do gasto se destinou a 3 grandes itens. Aí depois que você vai olhar a outra metade, é que vai aparecer o gasto de pessoal, que tem um peso expressivo, eu não me lembro de cabeça do número. Aparece também o gasto com outros gastos correntes, que é o chamado custeio do Ministério, mas o custeio não quer dizer necessariamente manutenção, luz, telefone, cafezinho, aluguéis, mas quer dizer também programas ou subsídios que o governo concede, ou programas de duração continuada, como, por exemplo, os programas de sustentação de famílias no esquema de reforma agrária. Aqui dá um dinheiro que é dado para aquele fim o tempo todo. A merenda escolar é um outro exemplo, que é um gasto que se repete com aquela finalidade de fornecer merendas. Tudo isso está no grupo outros custeios. E no final, quem fecha a conta, além de pessoal e outros custeios, é o item investimento, que é onde o governo faz as suas obras, por exemplo, na área de transporte, as rodovias, ou na área militar, por exemplo, a compra de navios, aviões, tudo isso aparece como gasto de investimento. Esse é o outro item que, na realidade, no caso do Brasil, tem um peso relativamente pequeno e é algo que deveria, eventualmente, aumentar. Então, se a população conhecesse pelo menos os grandes itens, ela poderia opinar se, de fato, essa distribuição é aquela distribuição que ela acha que deveria ser a ideal, ou se não, e a partir daí fazer perguntas como as seguintes: quantas pessoas se beneficiam desses programas de transferência de renda que eu falei, previdência, assistência social e no caso de pessoal? Quantas pessoas estão recebendo essas transferências, esses recursos? Isso pode ser, numa estimativa grosseira que eu fiz, mais de metade da população. E às vezes as pessoas não sabem disso, porque se ela for tentar verificar isso na discussão do orçamento de cada ano,
nas leis relacionadas com o orçamento do ano, ou com a numerologia que aparece nos portais de transparência, ela não vai simplesmente descobrir nada. Enfim, falta um degrau de melhorar as informações que aparecem nesses portais para que a transparência seja uma transparência efetiva, que auxilie a população para saber o que está sendo feito do dinheiro dela. Inclusive para comparar com outros países, para ver se o Brasil é parecido com os outros, é diferente, se faz o mesmo tipo de coisa que outros países de renda semelhante à nossa fazem, como é que compara com países desenvolvidos. Enfim, tudo isso é uma questão que precisa melhorar para que você tenha, inclusive, mais legitimidade para a ação do governo, seja ele qual for que estiver no poder. Por que é difícil, por exemplo, você tratar desse assunto no Congresso? Porque, como eu falei, beneficia mais de metade da população. Você imagina o peso dos eleitores, ou seja, das pessoas em condições de votar, que estará nesse grupo que é mais de metade da população. Os congressistas vão sempre resistir a querer discutir qualquer coisa que possa alterar esse quadro, com medo de estar desagradando eleitores em potencial que existem por aí e que, portanto, venham a criar alguma resistência em relação a esses parlamentares. Então, em tese, é muito difícil. Aí, inclusive, este é que eu acho que é um grande problema de ter uma estrutura orçamentária como a nossa. Por quê? Porque os políticos são muito tentados a querer agradar esse segmento, ainda que não seja necessariamente o melhor uso do dinheiro público, mas pensando nos eleitores em potencial. E, da mesma forma, as pessoas que são capturadas por esses benefícios podem atuar no sentido de não querer perder essas vantagens e comecem a escolher os parlamentares que elas acreditam que são os únicos que podem contribuir para a manutenção delas. Eu acho que a gente, em relação ao que está acontecendo hoje, a gente podia fazer uma analogia em relação à figura de um balão que está super cheio, representando esse balão, a estrutura produtiva do Brasil hoje. Esse balão recebeu muito gás nos últimos anos, está hoje super cheio, ele tem um vazamentozinho que está viabilizando um pouco o processo de evitar a sua explosão. Esse vazamento é a possibilidade de você atender essas pressões, que é o gás, da demanda da população, através de importações. Mas, enfim, essa é a situação em que nós estamos. A economia exercendo uma pressão de demanda muito forte sobre a estrutura produtiva, que é o gás que entra no balão, o balão com dificuldade de atender, ainda que ele consiga a ajuda de importações para complementar aquilo que ele não consegue atender, mas na hora que essas importações não puderem mais entrar, aí nós ficamos com aquele balão apenas, recebendo pressão o tempo inteiro, e ele correndo o risco até de explodir. Essa é a pressão. Isso é o que ocorre na economia brasileira. Ela está com a utilização da sua capacidade de produção bastante elevada, como nunca esteve. Nós podemos dizer que hoje nós estamos vivendo uma situação mais próxima do que se chamaria de pleno emprego dos fatores de produção da economia. Está todo mundo e os demais fatores, não só os trabalhadores, empregados, atuando. E um grande fornecedor do gás que está inflando esse balão é exatamente o governo. Por quê? Porque o governo, o setor público, ele tem uma dimensão bastante elevada. Se a gente pensar pelo tamanho da carga tributária, que chega hoje próximo de 40% do PIB, você vê que mais ou menos 40% do que a gente produz é abocanhado pelo governo. E esse abocanhado pelo governo exerce pressão nesse gás que eu mencionei, e é uma coisa grande. Então, se eu chegar à conclusão que há uma pressão excessiva em cima desse balão,
que ela precisa ser corrigida, é muito difícil deixar de pensar que o setor público não tenha de fazer algum tipo de ajuste para evitar certos problemas que vêm surgindo dessa pressão muito forte sobre esse balão. E até porque o setor privado você afeta indiretamente. Se está no governo, você tem de afetar a sua própria ação, que é uma ação, por definição, arbitrária de qualquer governo que esteja exercendo esse papel. Então, hoje, nós estamos vivendo com excesso de pressão do governo, que para fazer essa pressão teve de se endividar fortemente, e os credores já estão começando a ficar desconfiados da nossa capacidade de administrar essa dívida, e os externos, onde teve aquele vazamento que eu mencionei, também já estão começando a ficar desconfiados de nossa capacidade de administrar a dívida que está sendo contraída lá fora. Então, diante desse quadro, não tem muito jeito, porque ele também gera outros problemas, como a inflação, que é o resultado principal de quando você tem muita demanda em cima de uma capacidade limitada. Então, você tem inflação, desequilíbrio externo e desequilíbrio governamental, levando a um crescimento muito forte da dívida pública e um começo de desconfiança dos financiadores, seja da dívida pública, seja da dívida externa, sejam aqui dentro, seja lá fora, em relação à nossa capacidade de manter essa situação sem fazer algum tipo de esvaziamento do balão. O ajuste que precisa ser feito é esvaziar um pouco esse balão para que ele não corra o risco de explodir, que é o que aconteceria se nós mantivéssemos as pressões exatamente como estão, ou se as pessoas, pela desconfiança, quisessem receber de volta os recursos que foram emprestados ao governo e ao país de uma forma geral. Então, o ajuste hoje é para fazer esse papel, dar viabilidade para o funcionamento da economia brasileira, que por conta de medidas erradas e excesso de vontade do governo de atender a certos segmentos, ele exagerou nos gastos, exagerou nas desonerações tributárias, que são reduções de impostos para beneficiar certos segmentos, ou outros gastos que foram autorizados para estados e municípios pela própria União, de forma tal que esta pressão tem de ser reduzida, temos de esvaziar uma parte desse gás, e aí o único jeito é fazer um programa de ajuste fiscal, porque se não fizermos, existe um poder fiscalizador das agências de risco internacionais que podem considerar o Brasil inviável, e nós perderíamos o selo de bom pagador, e perder o selo de bom pagador significa enfrentar uma fuga de capitais do país que poderia trazer problemas tipo explosão da taxa de câmbio, explosão da taxa de juros e uma desaceleração muito forte da economia e do emprego. Então, isso precisa ser feito. As agências de risco agora acabaram de dar um sinal, pelo menos uma delas, de que não vai alterar o nosso selo, desde que ela veja que esse esforço que foi posto, começou a ser posto em prática, quando o governo Dilma assumiu e deu uma guinada nas suas políticas, que estavam caminhando para a explosão do balão, nomeou uma nova equipe, deu uma guinada e disse que ia mudar e está mudando, e aí esta agência, pelo menos, está acreditando nisso e apostando em que o governo vai cumprir uma nova meta de resultado fiscal, que é uma nova meta do gás que ele coloca no balão da economia. No geral, eu penso que o que está sendo feito é o correto, no sentido de escolher uma meta factível de esvaziamento do balão, que possa ser realizada, apesar das dificuldades, porque você acaba mexendo naqueles privilégios ou naqueles benefícios que eu mencionei do orçamento, e vai ter a resistência de quem vai ser afetado, seja por manifestações, seja através dos representantes
no Congresso, claro, vai ter resistência, mas o que tem de ser feito é isso. Por que eu acredito que vai funcionar? Primeiro, porque de fato, do que está sendo feito, eu acho que uns 20% é que depende do Congresso. Tem 80% que depende mesmo é do Executivo. Então, à medida que eu acho que o Executivo não tem escolha, o Poder Executivo Federal não tem escolha, o instinto de sobrevivência política, que eu já vi na minha vida de servidor público durante muitos anos, se manifestar, porque mesmo não acreditando muito do que está fazendo, o político, se ele sente a sua sobrevivência ameaçada, ele muda, ele é pragmático, ele não quer sair do poder. Então ele muda, faz, em função da sobrevivência política. Então, como tem essa questão do instinto de sobrevivência e o fato de que vai depender mais do Executivo, que é esse que quer sobreviver, eu acredito que a meta que foi estabelecida vai ser cumprida, até porque no Brasil, isso é outra coisa que as pessoas ignoram em relação ao orçamento público, o nosso orçamento não é impositivo. Ele não sendo impositivo, o gestor financeiro pode empurrar ele para frente, não executá-lo integralmente, empurrar ele para frente, esperando uma melhor oportunidade de executá-lo no futuro. Então, ele não é obrigado a executar aquilo que o Congresso estabeleceu quando aprovou a lei orçamentária. Então, ele pode fazer isso desde que ele tenha tomado a decisão de não correr o risco de entrar num precipício e numa situação de crise mais difícil de controlar. É muito difícil a gente falar em hipóteses de outros dirigentes, como é que poderia ter sido, por uma razão óbvia e simples. Nós estamos falando de uma situação que envolveria tantas mudanças que o resultado final fica praticamente imprevisível. Algumas coisas, contudo, a gente pode dizer, eu penso que o ajuste que teria de ocorrer de qualquer forma, porque o balão estaria cheio do mesmo jeito e precisaria ser um pouco esvaziado, esse ajuste poderia ser menor e mais diluído no tempo, porque a gente tem aí uma questão também muito de credibilidade. Quer dizer, um governo novo, com maior credibilidade, fosse ele qual fosse, não precisa ser essas figuras que a gente sabe que eram o candidato e o outro ministro está fazendo. Qualquer novo que representasse um sinal de mudança para melhor, ele teria naturalmente uma maior confiança das agências que julgam o que nós estamos fazendo e poderia propor um programa menos intenso e mais diluído no tempo. Sem dúvida alguma poderia. Mas isso não muda o fato de que esse ajuste teria de ocorrer em algum momento, porque o risco de explodir o balão, ele continuaria a existir. Por quê? Porque o balão está muito cheio. Ele pode demorar para ser esvaziado, mas ele teria de ser, pelo menos parcialmente esvaziado, até que certas mudanças ocorressem e tornassem a situação mais sustentável. Por exemplo, quando eu falo do esvaziamento, estou falando do esvaziamento do gás que vem do setor público. Esse gás teria de ser substituído por um gás que pudesse ser mais facilmente administrável no futuro, como, por exemplo, o gás que viria da demanda externa, das exportações que nós fazemos, das vendas que nós fazemos para o exterior. Se viesse mais gás de fora no lugar do gás do governo, você teria condições de manter essa situação, uma situação de equilíbrio por mais tempo. Por quê? Porque esse gás que viria do lado das exportações traria com ele dólares que poderiam ser usados para importar mais produtos e por aí ampliar um pouco esse balão que está ameaçado pela procura de fora. Esse é um exemplo. Outra coisa que teria de ocorrer é uma mudança saindo do excesso de consumo, que o tipo de gás que também tem vindo muito é o gás do consumo. Nós precisamos pôr no lugar dele o gás do investimento. O investimento amplia o tamanho do balão. A gente pode ampliar o tamanho do balão investindo mais, ampliando as fábricas,
ou trazendo produtos de fora que se somem aos que são produzidos internamente. Nós teríamos de colocar mais gás pelo lado do investimento para ampliar o tamanho do balão. Tirar o gás que consome e colocar o gás que investe de forma tal que a gente pudesse ter uma situação mais sustentável. É claro que, para fazer isso, não poderia ser do governo, a não ser que o governo ajustasse os gastos que não são investimentos para colocar investimento no lugar. Fora isso, terão de vir do setor privado. E para o setor privado acreditar, é preciso que o governo apresente um quadro mais claro do que ele está fazendo, ofereça reais perspectivas para que esses investimentos possam se viabilizar nos negócios de venda dos produtos que vierem com eles. Enfim, há uma questão também de confiança para os investidores poderem direcionar seus recursos para uma produção interna maior. Então é isso. Um governo com mais credibilidade, obviamente, facilitaria esse serviço. Não é por outra razão que o Levi teve de apresentar um programa bastante ambicioso de esvaziamento dessa parte do gás, porque ele não tinha outra escolha. Com a baixa credibilidade do governo, o ajuste que ele tem de fazer seguramente é maior do que se o governo fosse mais crível. O que acabou acontecendo com o atual governo foi o fato de que a presidente da República, ela é economista e que defende uma linha que acabou não dando certo. Esse é que é o fato concreto. Apesar de não ter dado certo, por várias razões, ela conseguiu se reeleger e está aí. Agora, este, para mim, é o problema principal. A política errada que foi seguida em função de uma visão que predominava na cúpula do governo, principalmente na própria presidente da República. Ora, será que um maior diálogo dela com outros economistas, com outras pessoas, teriam feito com que ela mudasse? Eu tenho um pouco de dúvida. Ela sempre demonstrou muita firmeza nas suas convicções, ainda que, a meu ver, erradas. Mas, enfim, esse é o problema de você ter uma pessoa que é economista e, ao mesmo tempo, é eleita por uma função desse tipo. Eu acho que, por exemplo, para ficar mais ou menos na mesma área e no mesmo partido, esse problema não havia em relação ao Lula. Porque como o Lula não era economista e não tinha, assim, maiores convicções sobre o que fazer na economia, ele ouvia mais as suas assessorias. E dentro de suas assessorias, eu sei que havia posições divergentes, havia debate, e ele é que no final tinha de tomar a decisão que lhe parecia mais adequada depois de ouvir todo mundo. Eu já vejo o governo Dilma algo como samba de uma nota só, que desafinou no resultado final do primeiro mandato, conseguiu ser reeleito e agora está tendo de dar uma guinada, acredite ou não no que está sendo feito na guinada. Eu considero agora esse problema de fazer algo em que ela talvez não acreditasse ou nem acredite hoje, um problema menos sério, porque ela sabe que não tem escolha. Porque já deu errado e ela vai ter de aprender com o processo de mudança e ver se ela vai se ajustar a uma nova forma de pensar. À medida, então, em que as coisas tenham de ser feitas por falta de opção, elas vão começar a ocorrer e eu espero que as mudanças sejam mais profundas ainda, porque não é só uma mera questão de fazer o governo esvaziar a pressão que ele exerce hoje sobre o balão da produção econômica do Brasil. Há outras mudanças que também precisam ser feitas, que têm a ver com outros erros cometidos com o governo, que a minha esperança é que no devido tempo essas mudanças ocorram e a gente consiga recuperar a economia. Então, veja, se eu estou falando que tem de investir mais, em vez de consumir, é a mudança do modelo que estava aí, talvez a principal que tenha de ser feita, eu tenho também de dizer quais são os setores onde esse investimento deve se concentrar. E hoje eu penso que não há dúvida, né, em boa parte dos economistas, que esse setor se chama infraestrutura.
Porque a infraestrutura é um setor que, se não for contemplado com investimentos, não tem como eu importar. Eu não posso usar aquele vazamento para complementar a produção interna, porque não há como importar uma estrada, um aeroporto. Então, não há como importar energia elétrica, a não ser assim, um pouquinho da Argentina. Eventualmente, tem uma sobra de energia na fronteira, você pode pegar um pouquinho. Fora isso, nós temos de expandir a produção, a capacidade de produção do país. Esse é o destino óbvio dos recursos, também por mais duas razões. A segunda é que há uma carência óbvia, muito grande, na infraestrutura. A gente sabe que está faltando infraestrutura para tudo quanto é lado. O Brasil, todos os estudos que eu vi, que classificam a gente em relação a outros países, em termos de quantidade e qualidade de infraestrutura, nós estamos lá na rabeira. Quer dizer, é óbvio que nós precisamos, tem muita carência, nós precisamos investir pela falta, pela escassez. E por último, tem uma coisa que as pessoas não sabem, mas o investimento em infraestrutura tem a vantagem de trazer com ele o ganho de produtividade, que é você produzir mais com a mesma quantidade, com o mesmo valor investido. A infraestrutura tem essa característica. Se eu tiver a opção de trazer uma planta do exterior para fabricar televisão, na opção de investir em infraestrutura, o investimento em infraestrutura, além de expandir a capacidade, expandir o balão, ele expande ele mais porque ele tem um ganho de produtividade. A gente vai transportar algo do ponto A para o ponto B em menor tempo, quando eu melhoro a estrada. Esse ganho de produtividade vai viabilizar outros ganhos ao lado, que são ganhos de tornar mais eficientes determinadas atividades econômicas que antes não poderiam acontecer por conta da precária infraestrutura que havia. E quando você investe numa, sei lá, eu falei televisão, mas podia ter falado de qualquer outro bem de consumo, quando você vai investir numa planta de televisão, se não vier ali embutida na fábrica um grande ganho tecnológico que ocorre lentamente nessa área, eu vou ter o ganho da expansão da capacidade, mas não vou ter o ganho de produtividade como eu teria na infraestrutura. Então, seja porque a carência é óbvia, seja porque eu não posso importar, seja porque eu tenho um ganho de produtividade, a infraestrutura é o candidato para liderar um processo de retomada do investimento no Brasil. Recursos públicos que são arrecadados em geral e são redistribuídos, eles são uma questão fundamentalmente política, é uma decisão política de dar mais para um do que para outro, em função de indicadores de desigualdade de renda. Então, toda vez que se discutiu isso e foi colocado na Constituição, a discussão é essa. Nós temos o país é muito desigual, tem regiões mais pobres que as outras. Se você for deixar cada região receber os recursos que a sua atividade ali, aquilo que acontece no seu território, gere de receita através do sistema tributário, provavelmente você vai ter uma distribuição que será tão desigual quanto a desigualdade que existe na economia nos vários estados, municípios, o que seja. Então, o que se procura nessa hora é, ao fazer uma redistribuição de parte dos recursos que são arrecadados pela União, fazer uma distribuição levando em conta isso, dando mais para quem é mais pobre e menos para quem é mais rico. É isso que tem acontecido, sempre foi assim, isso que é feito. É muito difícil julgar se tem de dar um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, tirar um pouco mais daqui, um pouco mais dali, porque essa é uma questão que não tem uma lógica, é uma racionalidade, é simplesmente uma decisão de dar um pouco mais daqui, um pouco mais dali, é uma decisão política que vai depender da força política que vai estar dentro do grupo de representantes do povo que for tomar a decisão em cada momento.
O agronegócio é o setor talvez mais dinâmico do país hoje em dia. Então, é um setor que tem de ser respeitado, tem de ser louvado, porque ele foi capaz, ao longo dos anos, de superar uma série de dificuldades em termos de competir com o exterior, etc., através de pesquisas e depois por incorporação de tecnologias de fora, que permitiram que a gente produzisse muito mais com os mesmos recursos e, graças a isso, nós temos tido uma receita de exportação bastante elevada e que tem ajudado a gente a financiar os vazamentos, que são as importações, que eu havia mencionado anteriormente. O agronegócio é onde nós temos as grandes vantagens, porque é a nossa dotação de recursos naturais, que permite que a gente seja, em princípio, competitivo e muito mais pelo esforço que nós temos feito para desenvolver tecnologias. Basta pensar aqui na produção de soja no Cerrado. Era algo que não era possível há uns anos atrás. E hoje, graças a... Quer dizer, não adianta só eu ter a terra, ter o Cerrado, em condições de produzir soja. Eu preciso produzir a um custo competitivo. Então, o agronegócio devia ser reconhecido, muito mais do que é, como o grande motor da economia brasileira nos últimos tempos. E tem de pensar também que ele poderia ser um motor ainda mais importante se nós não tivéssemos uma infraestrutura de transportes tão precária, que é o tema que eu mencionei, que na hora que você conseguir melhorar essa infraestrutura, investir mais em infraestrutura, nós vamos ter um outro salto nas possibilidades do agronegócio gerar receitas de exportação no Brasil. Bom, o tema da energia é um tema bastante complexo, é muito difícil entender assim o que está acontecendo, pela própria natureza do sistema energético. Eu estou falando aqui de energia elétrica. E o que ocorre hoje? Qual é o grande risco que existe hoje? E depois eu falo um pouco sobre o que levou a isso. O grande risco que existe hoje é um colapso do sistema energético do país. Que é o quê? O que é o colapso? É uma sucessão de apagões que ocorram porque o sistema não está dando conta de atender a demanda e as autoridades, aqueles que cuidam do sistema, continuem insistindo em fazer com que esse sistema atenda essa demanda. Ele não atua para diminuir a demanda. Não atuando para diminuir a demanda, você quer atender com um sistema que não está dimensionado para aquilo. De novo, é a história do balão. Quer dizer, você encheu muito de gás o balão começa a querer esgarçar e a vazar ar por tudo quanto é lado. É isso que é o risco que nós estamos correndo hoje no Brasil. Por quê? Porque a demanda cresceu de uma forma incompatível com o crescimento da oferta. Nós saímos de uma situação lá atrás, depois daquele racionamento de 2001, uma situação em que, num determinado momento, tudo estava equilibrado, mas só que de lá para cá a demanda subiu mais do que a oferta e nós estamos gerando aos poucos um hiato que vai se alargando e que uma hora, porque há uma certa margem de acomodação que permite atender uma demanda alta com esse sistema insuficiente. Mas vai chegar uma hora, e a gente já teve sintomas disso aqui e ali nos últimos 2 anos, vai chegar uma hora em que essa oferta não vai dar conta e a gente vai ter esse tal colapso que eu falei. É uma pena se o governo, porque isso é tudo responsabilidade do governo, que interfere bastante no funcionamento do setor. Você tem uma parte do segmento que foi privatizada, mas quem gere o sistema, quem harmoniza, quem arruma, quem redireciona, quem faz o trabalho, vamos dizer, de fechamento de tudo é o governo, as autoridades da área. E aí você tem uma situação em que empresas estatais convivem com empresas públicas e o governo interfere o tempo inteiro em tudo que é lugar. Bom, o que faltou então? É um planejamento capaz de fazer a oferta acompanhar a demanda. E por que isso não ocorreu? Primeiro, porque o governo não tem... É a explicação muito simples. O governo não tem dinheiro para investir. Eu já falei que o governo usa o grosso do dinheiro para fazer transferência de renda.
A consequência é não ter dinheiro para investir nem em estrada, nem em energia elétrica. Ele não tem dinheiro para colocar nas estatais, elas estão com seus limites de endividamento esgotados e ele não estimula adequadamente as empresas privadas a investir. Porque o governo pratica uma política de cunho nitidamente populista de procurar ter as menores tarifas imagináveis para ficar bem com a população. Só que ao fazer isso, ele desestimula os investimentos privados. Como ele não tem dinheiro para investir e o privado não vem, você cria o descompasso entre demanda e oferta. E em cima de tudo isso, mais recentemente, o governo resolveu baixar as tarifas. Aí ele agravou a situação. Numa hora que você já tinha o descompasso, ele baixa a tarifa e o consumo cresce mais ainda, aumenta o descompasso. Para piorar, mais recentemente, vem a seca, uma seca mais forte, ainda que não seja uma seca das piores, se a gente considerar um período bem longo, e a média, comparar com a média, não é das piores. Mas como a situação estava frágil, na hora que vem uma seca, uma redução das chuvas, o que acontece? Num sistema que está frágil, o governo é obrigado, nessa hora, a comandar as empresas hidroelétricas no sentido de reduzir a sua produção para os reservatórios não se esvaziarem completamente. Porque um sistema em que você tem a demanda correndo por cima da oferta, as hidroelétricas têm que estar sempre operando a plena carga para poder tentar atender. Ora, o que vai acontecer se o governo mandar elas diminuírem? Aí você vai ter uma perda adicional de oferta. Aí o que ele fez? Ele tinha construído antes, incentivado a construção de umas termoelétricas de reserva, um número expressivo, que só deveriam ser acionadas aqui ou ali. Só que elas estão sendo acionadas desde outubro de 2012, sem parar, para cobrir esse espaço que as hidroelétricas não estão podendo preencher. Ora, mesmo sem a hidroelétrica diminuir, já estava um descompasso, aí a hidroelétrica foi chamada a diminuir, entraram as termoelétricas no lugar. Só que a diferença de custo das termoelétricas para a hidroelétrica é gigantesca. Então, se elas estão operando como se fossem hidroelétricas o tempo todo, a um custo muito mais alto, alguém tem de pagar esse custo. E o que é que o governo fez durante, estou falando de 2012 para cá? Evitou de passar esse custo para a sociedade, contar essa história, e ao evitar de passar o custo, ele arranjou um jeito de ir administrando isso, daqui e dali, empréstimo de banco, ele mesmo botou dinheiro no sistema, porque não queria mexer com a eleição. Até a eleição ninguém fez nada. Agora, com a nova administração, com o Levy no comando da economia, o governo entregou a política de tarifa para ele. É nesse sentido que, de fato, boa parte do comando hoje está na mão do Levy. E ao entregar para ele o comando da política de tarifa, ele começou a corrigir as tarifas de volta, não só para conter a demanda, como para estimular novos investimentos. Só que isso vai demorar um pouco. Você contém a demanda e gera mais receita para pagar aquele custo mais alto, mas já com um certo atraso, o que significa que a gente está aí correndo no tempo atrás de tapar esse buraco que vem dessa fase em que foi feito isso que eu expliquei e esperar que a gente consiga chegar num momento em que demanda e oferta se aproximem mais e não tenhamos esse colapso. Óbvio que isso vai depender de chuva, isso vai depender de outras hidroelétricas entrarem em operação, muitas delas estão falhando e não estão entrando, enfim, de variáveis que não estão muito claras ainda, para ver se nós vamos evitar um colapso, uma sucessão de apagões. O racionamento, que é uma coisa que o governo foge, de que o governo foge o tempo todo, para não se confundir com o racionamento do governo Fernando Henrique, era uma solução na medida em que ela contém o consumo e aproxima demanda e oferta pelo lado de reduzir o consumo, independentemente do que vier por efeito do aumento de preço. Só que, aos poucos, o racionamento vai até perdendo a chance de ser implementado, porque a gente pode ter o colapso, e aí, antes do racionamento começar a operar, e aí não tem para onde correr. Aí a gente vai ter de enfrentar essa situação de colapso. Ou não, supõe que chove muito mais
na seca, como é que pode chover muito mais na seca? Não sei, só se Deus for brasileiro. Esse caso aí da Petrobras, com corrupção, etc., foi obviamente muito ruim para o Brasil, porque nos colocou numa posição de um país que não consegue preservar valores éticos, que os políticos eventualmente podem estar envolvidos em financiamentos irregulares. Enfim, é uma coisa muito complicada. E eu não preciso me estender muito sobre isso, quão complicado isso é. Vocês devem saber que, se não sabem, é bom que saibam que nós aderimos a uma lei de corrupção internacional e essa lei foi aprovada há pouco tempo, está aí sendo posta em prática, uma lei anticorrupção que foi meio que imposta pelo lado do mundo desenvolvido, que já é o mundo desenvolvido, tentando lidar com esse problema através de uma lei em que ela basicamente coloca a empresa cujo dirigente corrompe numa posição de ser responsabilizada também, ter de pagar pelo mal feito, digamos assim. E tem algo mais importante ainda que foi feito aqui, que foi a aprovação do Instituto, que já existia em outros países, que é a possibilidade da delação premiada. Porque isso permite que as coisas sejam descobertas, o delator ele ganha um benefício, diminui a sua penalidade, desde que ele denuncie comprovadamente quem está corrompendo. Ou seja, graças a esse tipo de coisa, que veio evoluindo aí ao lado, que é essa legislação e esses instrumentos de combate à corrupção, nós podemos hoje estar aí nessa situação de identificar culpados, de caminhar em processos que podem demorar, mas vão levar a punições. Então, nesse sentido, apesar de ser muito ruim, a gente pode dizer que a solução já está sendo encaminhada. E isso vai significar, em algum momento, esse negócio de corrupção, pelo menos a grande corrupção, vai acabar no Brasil, e isso é um bom sinal. Agora, do outro lado, enquanto esse processo está rolando, como ele ocorreu especificamente no caso da Petrobras, que é a maior empresa do país e que tem um peso muito grande nos investimentos do país, fala-se que o peso dela é 10%, eu não sei onde acharam esse cálculo, nunca vi, mas é algo importante. E tem muitos setores que estão ali interligados com a Petrobras, que também vão ser, vamos dizer assim, desacelerados nesse processo. Porque enquanto isso tudo está sendo resolvido, vai ficar muito difícil para a Petrobras investir, se endividar, as outras empresas também prosseguirem investindo, se endividando, e isso certamente vai causar um efeito negativo sobre os investimentos ao longo deste ano. Isso vai acontecer, não tem muito jeito de fugir, ainda que, como eu disse, nós estejamos nos encaminhando para uma solução de acabar com essa história dessa grande corrupção. É ruim, o Brasil está numa posição dessa, a gente tem que lamentar, mas esperamos que no final, depois de retirar os mortos e feridos, a gente sobre para nós uma empresa mais enxuta, com um programa mais eficiente de atuação, em vez de ficar investindo em tanta coisa, investir de uma forma mais eficaz, que o papel, a interferência do governo na sua atuação diminua, afinal de contas, é uma empresa que tem ações vendidas ao setor privado, enfim, vamos esperar que é ruim, mas como nós estamos encaminhando uma solução, que essa solução venha o quanto antes. E aí a gente possa depois sair dos escombros de uma forma mais produtiva. Eu acho que essas manifestações, a queda nos índices de popularidade do governo, estão tendo um papel muito importante na direção da mudança, na direção de que as mudanças que precisam ocorrer, de fato ocorram. Não há outro caminho, quer dizer, as manifestações é a população dizendo para o governo, ó, você errou, você foi reeleito, governo, você agora tem de mudar, porque se você não mudar, nós vamos continuar cobrando, vamos continuar nos manifestando,
E eu não sei onde isso vai dar, que a gente não sabe onde isso vai dar. Mas é um sinal forte para o governo de que ele agora esteja dentro do que eu chamaria da camisa de força da mudança. Essa mudança de 180 graus, que significa alterar quase tudo que vinha sendo feito, vai sendo empurrada por isso, não só pelas agências de risco internacionais, que colocam no nosso cangote a faca do temor de perder o selo de bom pagador. Nós teremos também a população dizendo para o governo, ó, o que você está fazendo está errado, você tem que mudar. Então mude, vá fazendo. E é em cima disso que esse governo vai ter de atuar e se ajustar. Em suma, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um momento muito importante de transição entre uma tentativa de construir uma sociedade de consumo, vamos dizer, além do limite do que seria possível, para uma sociedade mais equilibrada, que pense mais em fazer um esforço interno de construção de uma economia mais sólida, mais produtiva, mais eficiente, e que, se não puder fazer tudo num curtíssimo prazo, possa, dentro de um prazo razoável, fazer algo de bem para a população, algo de bom para a população, que seja mais sustentável. Acho que essa é a grande mensagem do momento que nós estamos vivendo. Felizmente, o sistema político que nós temos está permitindo que as mudanças se encaminhem. Quer dizer, eu acho que está tudo dentro do que a gente esperaria que um bom sistema criasse e detonasse certas mudanças. A questão agora é a gente esperar que os nossos dirigentes tenham o juízo suficiente para entender esse recado, o recado da mudança, e consigam, aos poucos, trazer para o Brasil um outro mundo, uma outra economia, que pense mais no bem-estar da população e menos nos seus interesses específicos. Contexto Geral entrevistou o consultor de economia e ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Raul Veloso.